Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. E depois esse vídeo também vai lá para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17, onde você vai poder encontrar uma playlist de todos os evangelhos que a gente tem realizado aqui ao longo desses 4 anos. São temas que nós trazemos para que a gente possa refletir a nossa vida, para que a gente possa pensar na nossa conduta aqui na Terra, sobre o olhar do Evangelho, sobre esse olhar de direcionamento que o Evangelho nos dá. Porque o Evangelho é justamente isso, são as leis divinas realmente vividas pelo nosso Mestre Jesus, por esse espírito de escola que está anos-luz na nossa frente evolutiva e que vem até nós nos trazer a melhor maneira de nós nos guiarmos aqui na Terra, na nossa encarnação, para que nós possamos promover a nossa evolução espiritual. Então, hoje eu trouxe um tema que fala justamente sobre a nossa conduta no mundo, que é o homem no mundo. E para começar o Evangelho, então, nós agradecemos a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e pedimos a Ele que esteja conosco, para que nós possamos realizar esse Evangelho com toda a paz e toda a harmonia. E o assunto desse Evangelho está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 44 a 48, que diz o seguinte: Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Claro que alcançar a perfeição de Deus, que essa perfeição infinita, nós não vamos alcançar, né? O Espírito, ele vai ter uma perfeição relativa, mas Jesus faz esse comparativo para que as pessoas da época fizessem esse comparativo com Deus, querendo dizer o seguinte, que não há um modelo na Terra maior de perfeição do que seria a perfeição de Deus. E ele vem personificar isso, ou seja, ele exemplifica todo esse comportamento. O comportamento de que a gente não pode se limitar simplesmente ao nosso egoísmo, aos nossos interesses e ao nosso orgulho. Porque se todos nós somos criaturas de Deus, saídas do mesmo Criador, uma vez que eu ofenda alguém ou que alguém me ofende, é o próprio Deus que nós estamos fazendo. E é claro que como seres em evolução, a gente ainda esperneia na nossa ignorância. Ainda não entendemos que enquanto a lei de amor não vigorar em toda a sua perfeição aqui na Terra, nós não podemos evoluir moralmente. Porque senão nós ficaremos sempre com a visão materialista da vida. E qual que é a visão materialista? É que eu sou eu e o outro é o outro, e que o outro é distinto de mim, e que não existe nada além do que a vida física,
que tudo que foi criado é obra do acaso, ou de um Deus que é igual a mim. Porque a gente costuma rebaixar Jesus querendo comparar Jesus com a gente. Ele está a uma distância de nós, como nós estamos a distância de uma galáxia para outra. Entender o pensamento de Jesus entender a forma como ele vive seria um desafio muito grande para a nossa alma, que intelectualmente nós não teríamos condições de compreender ainda. E a gente vê que no final do século XIX, começo do século XX, o Einstein dizia que o que ele queria nas suas pesquisas era entender a mente de Deus. E foi através desse pensamento que ele desenvolveu, trouxe o impulso evolutivo para o desenvolvimento do planeta. Através da divisão do átomo, através desse conhecimento, outros espíritos que vieram na mesma época, entre finais do século XIX e começo do século XX, em todos os setores da humanidade. Não só na área da física, da química, mas também na área do pensamento, como foi o caso de Freud, nas áreas sociais, enfim. Houve um impulso evolutivo do planeta nessa época, já começando ali por volta de 1840, 50, com o advento do próprio espiritismo, da ciência espiritual. E isso veio para o Ocidente de uma forma muito rápida, porque o espiritismo nos faz recordar do próprio cristianismo primitivo e de conhecimentos baseados na ciência, que em outras culturas milenárias, como a China, já haviam esses conhecimentos, porém não baseados na ciência. Então, espíritos são enviados à Terra no final do século XIX, começo do século XX, e aí hoje nós conseguimos entender Deus através da própria ciência. O espiritismo já falava de muitas coisas antes da gente conhecer a divisão do átomo. Então, quando Jesus propõe essas lições morais, ele está moralmente à nossa frente há anos-luz de distância. E o que ele diz é o seguinte, que Deus é um só. É essa energia que permeia o universo. E nós somos parte dessa energia. Como se fôssemos frações de Deus que Jesus chamou de filhos, filhos de Deus, que estamos nos desenvolvendo, evoluindo, dia após dia, encarnação após encarnação, no decorrer dos séculos. Então, quando o Evangelho ele chega para nós, Jesus personifica e exemplifica que as leis divinas, elas podem sim ser vividas aqui na Terra. Porque essa conduta que ele nos ensina não é somente para que a gente viva aqui nesse planeta de provas e expiação. Isso aqui é uma conduta de cidadãos universais. Essa conduta é a conduta que nós devemos ter não só aqui hoje no presente, mas é uma conduta que teremos onde quer que o nosso espírito se manifeste. Então, quando ele diz amai os vossos inimigos e fazer bem a quem nos tem ódio, o que ele está querendo dizer é que a gente não carregue o mal, a mágoa, essa energia ruim dentro de nós. Que a gente não adoeça por causa dessas pequenas rusgas que nós nos mantemos através das experiências na matéria. Nós somos quais crianças colocados dentro de uma sala de aula. Se a gente ficar de mal todo dia de um amiguinho, a gente passa a não ter mais amigos no mundo. Então é muito importante que a gente preste atenção que todo o Evangelho, ele já nos está prevenindo de um mal maior. O perdão não é uma coisa que eu entrego para o outro, é uma resolução que eu tomo dentro de mim. Porque quem decide
Se eu vou ficar magoada ou não com uma situação, sou eu, não é a outra pessoa. Por mais que alguém possa fazer alguma coisa para a gente que a gente não goste, a opção de ficar magoado ou não é nossa. E esse é o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, ele diz o seguinte: você está fazendo escolhas a todo momento. Então, que a gente faça escolhas que sejam boas para nós. Então, nós detemos o poder sobre nós mesmos, é o que nós devemos deter. Porque o empoderamento é isso, é você ser senhor das suas próprias emoções. E não em cima dos outros. Todo poder que é exercido em cima de alguém ou de alguma situação, ele é perecível. O único e verdadeiro poder que nós temos é sobre nós mesmos, é sobre nossas atitudes, sobre nossas palavras e sobre aquilo que sentimos, porque nós escolhemos o tempo inteiro. Então, o que ele diz? Que todos são filhos. O Pai vai fazer descer a chuva sobre justos e injustos, como vai fazer o sol também brilhar para todos. E ele ensina, se você saúda aqueles a quem você tem amizade, que você gosta, que você ajuda, o que é que você faz nisso de especial? Isso é o comum. Mas se você consegue vencer o seu próprio orgulho, vencer o seu próprio egoísmo, então sim, é quando ele diz: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, também amando no sentido aqui figurado, né? Porque essa palavra ela é usada de uma forma, não é o mesmo amor que a gente está acostumado a falar de uma pessoa para outra, mas respeitando a outra pessoa. E o respeito também é uma forma de amor. Então, o ser de perfeitos nos coloca numa condição aqui no mundo. E como é que nós devemos viver, então, aqui no mundo? E a gente tem aqui algumas regras que os espíritos superiores nos colocam e que eu trouxe hoje aqui para a gente relembrar isso. Então, eles dizem o seguinte: não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Ora, a gente está sempre pedindo a Deus, orando a Deus, pedindo ajuda para nós, mas se a gente não preparar o nosso vaso para receber essas flores da divindade em nós, nós não vamos poder receber. Porque não adianta você querer receber um presente, uma flor linda, maravilhosa e colocá-la dentro de uma água pútrida. Qual é a duração disso? Então, primeiro limpar o nosso coração, para que, quando nós solicitemos a ajuda divina, que essa ajuda ela venha encontrando disposições em nós também de nos melhorarmos. Eles continuam: não pensei, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então,
o que eles estão dizendo, que a gente não precisa ficar ajoelhado o dia inteiro rezando, ou procurar estar o tempo inteiro em oração e nos evadirmos do mundo. Não, nós devemos viver como todos vivem. Nós estamos, e veja que ele fala aqui, que nós estamos aqui condenados a viver nessa situação. Porque aqui não é o nosso lugar definitivo, a não ser um momento de passagem. O nosso lar realmente não é essa vida aqui terrena. E ele diz mais, para que a gente viva o que tem que ser vivido aqui. Que a gente passe pelas provações e pelas situações da terra. Mas sacrificai-vos as necessidades. Às vezes a gente precisa viver situações que são as nossas coisas do dia a dia. Cuidar do corpo, comer, exercitar, são aquelas coisas rotineiras que a gente tem que fazer e deve fazer. E não só a higiene do corpo, mas a higiene mental também, a higiene da alma, a higiene dos sentimentos. Aí eles continuam. Foste chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. O que eles estão dizendo aqui? Que nós vamos conviver com pessoas de todos os tipos. E ele diz, não melindrai ninguém com quem a gente se encontrar. Ou seja, procurar não ofender e não magoar as pessoas. Respeitar as pessoas, respeitar o afeto das pessoas é muito importante. Respeitar a confiança que a pessoa deposita na gente é muito importante. Nos mostrarmos sempre contentes, alegres, isso não quer dizer que a gente tem que estar rindo, gargalhando o tempo inteiro, não. Mas esse contentamento da alma de quem sabe por que está aqui. O que está fazendo aqui. E sabe que está aqui apenas de passagem por um momento. E que aguarda, quando ele diz assim, o reino aguarda o herdeiro do céu, qual é o céu que ele está falando? É a vida após a morte? É um lugar? Não, o herdeiro do céu é a nossa tranquilidade interior, porque o céu ele está dentro de nós, o inferno também. E onde quer que a gente se manifeste, é isso que nós carregaremos. Então, na medida em que nós procuremos viver uma vida respeitosamente, com a boa consciência, nós vamos sempre estar perto dessa herança, que é esse céu que nós estamos formando dentro de nós mesmos. Depois eles continuam. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador que vos deu a vida. Basta ao começar ou acabar uma tarefa que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe no impulso da alma a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. E aqui a gente vê, ele diz mais uma vez, a gente não precisa andar sisudo, porque carregamos Deus dentro de nós, então vamos andar com aquela aparência severa. Não, muito pelo contrário. Jesus não andava dessa forma também. Ele trazia a alegria da boa nova. O que ele está dizendo aqui é que a gente não precisa ficar o tempo inteiro encerrado num altar rezando, mas que Deus,
a ideia de Deus que está dentro de nós nos acompanhe em tudo aquilo que a gente fizer. Quando a gente tem uma tarefa, que a gente mentalmente pense que Deus nos ajude a realizar. E quando realizamos, que a gente agradeça por ter realizado. Depois ele continua: a perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Ele encontra ocasião de praticá-la nas lutas mais penosas e ao contato com os semelhantes. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais precioso meio de perfeição, só tendo de pensar em si. A sua vida é de um egoísta. Então ele fala aqui que não é para a gente se isolar do mundo e viver uma vida mística e viver afastados de tudo. Não, nós temos que procurar conviver com as pessoas, porque é no contato com outras pessoas que nós crescemos. É nos relacionamentos que nós crescemos, porque nós aprendemos com o outro e ensinamos também ao mesmo tempo. Aliás, a nossa mente foi criada assim. A nossa mente é um receptáculo que emite ondas de informação e recebe ondas de informação o tempo todo e ao mesmo tempo. Então, a convivência social é muito importante. Então, viver no isolamento é viver também de uma forma egoística. E por fim ele diz: não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao cilício e cobrir-se de cinzas. Não, ainda uma vez não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Então, o que ele coloca como conduta nossa, que a gente vá viver as nossas experiências que a gente tem que viver aqui no mundo, que a gente não precisa viver procurando o sofrimento, para dizer que é através do sofrimento que eu vou encontrar Deus, porque tem muita gente que pensa isso. Não, vamos viver no quadro da felicidade que a gente consegue, nas condições que nós temos, no lugar onde nós estamos. E que nas nossas atitudes a gente não tenha um pensamento ou um ato que ofende a Deus. E como é que a gente ofende a Deus? Quando nós ofendemos o nosso semelhante. É a Deus que nós ofendemos. Então é isso que essa lição que os Espíritos nos trazem a respeito da nossa vivência aqui no mundo, do nosso comportamento, é uma coisa que nós devemos prestar muita atenção. Porque senão, quando nós retornarmos ao plano espiritual, qual será a bagagem que nós vamos carregar? Porque a nossa bagagem dessa viagem não será uma mala com roupas, com certeza, mas será das aquisições, do amor, do bem, de tudo aquilo que a gente, do nosso trabalho, de tudo aquilo que a gente conseguiu realizar aqui nessas poucas dezenas de anos da Terra. Então, vamos lembrar sempre de que Deus é conosco. E como existe também uma frase que é dita em Atos dos Apóstolos, que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e será também ouvido, porque Deus também nos escuta a todo momento, porque Ele é onisciente e Ele é onipresente. Então, tudo que nos acontece está acontecendo sob o olhar do Senhor. Que a gente se lembre disso antes de praticar alguma coisa que vá ofender o nosso próximo, e antes que a gente se sinta envergonhado de oferecer a nossa oferta no altar,
e dizer ao nosso Senhor que Ele nos ajude e que Ele nos proteja. Que nós possamos limpar o nosso coração das mágoas, das ofensas e seguir daqui por diante. A decisão, lembrem-se, é sempre nossa, nunca é do outro. O outro está fazendo as suas escolhas e tudo bem também. O importante é o que nós fazemos de nós. E é por isso que nós estamos encarnados aqui, que já é um trabalho bem grande. Tomar conta da gente não é fácil, porque a gente tem que ficar 24 horas aqui dentro com a gente mesmo. Então vamos fazer desses momentos encarnatórios, essa oportunidade de vida que nos é dada, tão graciosamente nos é oferecida. Porque eu digo graciosamente porque é uma graça estar encarnado num planeta numa fase de transição como nós estamos vivendo agora. Que a gente aproveite muito essa oportunidade, porque uma oportunidade igual vai demorar muito para acontecer de novo. Então, que nós possamos ter a força necessária, a coragem, lembrando que quando é necessário, Deus sempre intervém ao nosso favor. E que nós possamos viver uma consciência tranquila de podermos estar junto com o Pai, como Jesus sempre dizia que Ele e o Pai eram um. E que nós nos esforcemos para sermos também um com o Pai e também um com o nosso Mestre. E agradecidos que somos por essa lição da noite, nós pedimos ao nosso Mestre Jesus, guia da humanidade, que nos proteja, que nos guie, que nos ajude no nosso processo evolutivo. Ele que é o nosso irmão bem mais velho, que já viveu todas as experiências e dificuldades que nós vivemos e entende o coração de cada um, que com o seu coração magnânimo pode ouvir a cada um em particular, porque o seu espírito irradia por todos os lados. Que nós possamos, Senhor, sentir perto um amigo, um irmão, que sempre está disposto a nos dar a mão, dependendo da nossa decisão de querer aprender e de servir no bem. Nós te agradecemos e te pedimos que derrame as suas bênçãos sobre nós, sobre todos que estão ouvindo esse evangelho, sobre seus lares, e que nós tenhamos uma excelente semana. E que Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final. Lembrando que o curso Viver Consciente Apometria começou no começo desse mês, começou no dia 7 de setembro. Então nós só temos dadas já 2 aulas e quem ainda tiver interesse de entrar ainda dá tempo. As aulas estão gravadas, dá para assistir. Então, se você ainda pretende fazer esse curso, é o último desse ano. Lembrando que o curso dá para você a oportunidade também de participar dos trabalhos do Grupo Semente de Luz. E as aulas são aos sábados, online, das 9 até o meio-dia. As aulas ficam gravadas, o material ele é enviado via PDF e o link da gravação no grupo de WhatsApp. E o curso deve terminar agora no começo de dezembro. Tá bom, minha gente? Muito obrigada por tudo, uma excelente semana para todos e fiquem com o meu carinho, com o meu amor. Muito obrigada.